Nunca se esqueça de pronunciar 3 palavras no dia do Santo Nome de Maria. Se você ignorar esta recomendação, o silêncio pode custar caro. Alguma vez você se perguntou por que alguns dias parecem mais pesados que outros? Já sentiu como se algo mal rondasse sua casa, seus filhos, suas finanças, mesmo depois de ter rezado? E se a razão for que você se esqueceu de dizer exatamente o que devia no dia em que o céu inteiro se abre para quem invoca o nome da Mãe? O dia 12 de setembro não é apenas uma data bonita no calendário litúrgico, é o dia do Santo Nome de Maria, uma das datas mais poderosas e mais temidas pelo inimigo espiritual. O mais impressionante é que a maioria passa por esse dia como se fosse comum. Você sabia que existem palavras específicas que, quando ditas com fé nesse dia, têm o poder de desfazer ataques espirituais, atrair proteção para os filhos, curar enfermidades e destruir obras ocultas lançadas contra a sua casa? Atenção! Esta mensagem não é para curiosos, nem para quem vive de rituais vazios. É para almas escolhidas, guiadas até aqui por um chamado espiritual. Talvez você ache que chegou a este texto por acaso, mas foi trazido, seja pelo Espírito Santo, seja por Maria Santíssima, ou talvez pelas mãos invisíveis de um anjo que sabia que você precisava ouvir isso agora. Padre Pio revelou 3 coisas que você deve dizer dentro da sua casa, no dia 12 de setembro, para blindar espiritualmente a família, fechar portas ao mal e atrair uma unção de graça sobre a sua vida. Essas palavras não estão em qualquer catecismo, não são fáceis de encontrar em livros comuns de oração. São ensinamentos reservados, segredos espirituais guardados por séculos e que apenas alguns santos, como Padre Pio, ousaram revelar. Por que dar ouvidos a este alerta? Porque Padre Pio enfrentou o inferno de frente, foi atacado fisicamente por demônios, ouvia gritos do maligno à noite, lutava com forças que muitos preferem negar. E mesmo diante do terror, nunca deixou de pronunciar o nome de Maria. Ele dizia: "O nome da Virgem faz os demônios tremerem como diante de uma espada de fogo." Quando foi que ele mais viu proteção, curas e livramentos? Justamente no dia 12 de setembro. É como se, nesse dia, o céu derramasse uma graça especial sobre quem sabe invocar o nome da Mãe com as palavras certas. Em Pietrelcina, Padre Pio foi avisado, em oração, de que uma de suas filhas espirituais seria alvo de um ataque fortíssimo. Ele viu a casa da mulher sendo cercada por sombras que queriam tocar seus filhos pequenos. O que ele disse a ela? No dia do Santo Nome de Maria, diga 3 coisas em voz alta e com fé. Diga no quarto onde seus filhos dormem. Diga pela manhã, antes do sol nascer. Diga como se sua vida dependesse disso, porque talvez dependa. A mulher obedeceu. Naquela noite, o bebê doente havia semanas dormiu sem febre pela primeira vez. No dia seguinte, o marido, desempregado há meses, recebeu uma proposta inesperada. E o mais impactante, os ruídos que a família ouvia em casa, passos, sussurros, coisas caindo sem ninguém por perto, cessaram por completo. Padre Pio ensinava que certos portais se abrem, e o dia 12 de setembro é um deles. Mas só quem pronuncia as palavras corretas, com fé verdadeira, colhe os frutos dessa abertura. Hoje, você vai descobrir exatamente o que dizer, onde dizer, como dizer e por quê. Não só aprenderá as 3 frases reveladas por Padre Pio, você aprenderá como selar sua casa contra o mal nesse dia sagrado, como proteger os filhos mesmo à distância, como pedir uma bênção financeira inesperada e, sobretudo, como fazer com que o nome de Maria transforme o ambiente onde você vive. Atenção! A última revelação é a mais importante, porque a 3ª frase, segundo o próprio Padre Pio, é a que fecha tudo. Sem ela, o mal pode voltar. É como fechar a porta sem girar a chave. É preciso trancá-la espiritualmente com a palavra final. Se isso fala ao seu coração, se você sente o mal rondando sua casa, sua saúde, sua família, assuma agora interiormente: Maria, sela a minha casa com o teu nome. O dia 12 de setembro é território sagrado, campo de batalha onde o nome da Mãe se converte em espada.
Padre Pio sabia disso como poucos. Para ele, o nome de Maria não é apenas uma devoção bonita, é um brado que sacode o inferno. Ele via e ouvia o que acontecia quando esse nome era pronunciado com fé. Correntes se rompiam. Um filho espiritual confessou que tinha pesadelos recorrentes com sua mãe falecida, mas com o rosto distorcido, macabro. Padre Pio perguntou: "No dia 12 de setembro você se consagrou ao nome da mãe?" O homem disse que não. Então Padre Pio explicou: "Há dias em que o céu se abre para atos específicos, e 12 de setembro é o dia reservado para que toda sombra de dor, perda e amarração espiritual seja tocada pelo nome de Maria. Se você não consagra sua casa, sua história, seus mortos e vivos ao nome dela nesse dia, outros nomes tentarão se instalar no seu lar, e não vêm do céu. Quantas vezes você se sente estranho dentro da própria casa? Sente um peso, uma tristeza que surge do nada? Discussões que começam por ninharias? Quantas vezes você reza pelos filhos e parece que a oração não passa do teto? Às vezes, isso acontece porque o nome de Maria foi esquecido. E quando ele é esquecido, portas se abrem. Por que 3 palavras específicas? Por que não rezar apenas o rosário? O rosário é fortíssimo, sim, mas Padre Pio revelou que no dia do Santo Nome de Maria existe uma senha espiritual, uma combinação de palavras que ativa uma promessa particular do céu, uma declaração de identidade espiritual. Ele dizia: "No nome de Maria está escondido o remédio, mas o céu espera que a invoquem pelo nome correto e com a intenção correta." Em anos de ataques intensos, Padre Pio escreveu a seus diretores espirituais que no dia 12 de setembro os assaltos diminuíam, como se os espíritos malignos perdessem força ao ouvir o nome pronunciado do modo certo. Nessas ocasiões, ele fazia 3 declarações específicas em voz alta, com a mão sobre o peito. Um sacristão, curioso, perguntou por que ele repetia as mesmas palavras sempre nessa data. Padre Pio respondeu: "Porque nesse dia Maria me lembra quem eu sou, quem ela é, e quem o inimigo jamais poderá ser." Talvez você precise gravar isso também. Quem você é diante de Deus, que sua casa não está sozinha, que há um nome que o inferno teme e o céu honra, e que esse nome carrega poder quando invocado com as palavras corretas. Não se trata de superstição. Padre Pio abominava sincretismos e misticismos vazios. O que segue está enraizado na fé da Igreja, oração baseada em confiança, intercessão e tradição. É espiritualidade católica vivida no combate diário. Agora, imagine o próximo 12 de setembro. Você desperta antes do amanhecer. A casa está silenciosa, mas o mundo invisível se move. O inferno está em alerta porque este é o dia que porta um nome que ele não suporta: Maria. Padre Pio dizia que, ao nascer do sol, os demônios são obrigados a retroceder diante de quem invoca o nome de Maria com fé. Mas isso precisa ser dito corretamente. Prepare-se. Uma vez que você saiba, será responsável pelo que faz com este conhecimento. Primeira frase: a que fecha a porta ao mal. Hoje, minha casa pertence ao nome de Maria. Parece simples, mas é poderoso. Padre Pio ensinava que o mal atuava onde não havia consagração clara. O demônio entra pela dúvida. Ele recua quando você assume a propriedade espiritual. Dizer isso em voz alta no início do dia 12 de setembro não é poesia, é um ato jurídico espiritual. Você está declarando com autoridade: este território tem um nome, e o nome é o da mãe. Diga isso na porta de entrada, no quarto dos filhos, na cozinha. É como colocar uma placa invisível no mundo espiritual. Aqui reina Maria. Segunda frase: a que chama a presença. Maria caminha comigo por cada canto desta casa. Não é um pedido genérico, é um convite real. Padre Pio dizia que Maria não apenas ouve, ela entra. Se você a chama, ela vem. Se não chama, ela respeita o seu silêncio. No dia 12, o céu responde mais rapidamente. Uma mulher com pesadelos constantes e sensação de presenças sombrias foi orientada por Padre Pio a tocar as paredes e os umbrais, andando pela casa, enquanto dizia essa frase: com verdade. Naquela noite, as sombras cessaram e ela dormiu em paz.
Não basta expulsar o mal. É preciso atrair a presença. Essa frase atrai. Terceira frase. A mais forte é a que sela. Em nome de Maria, nenhum espírito estranho tem poder neste lugar. Padre Pio ensinava que essa sentença é uma espada, não apenas defensiva, mas ofensiva, um decreto. Ele a repetia quando percebia insídias contra o convento. Essa frase fecha as brechas que o medo deixa abertas. Diga 3 vezes, ao amanhecer, ao meio-dia e antes de dormir, de preferência com a mão sobre o coração e aspergindo água benta nos cômodos. O nome de Maria, pronunciado com fé, é fogo para os espíritos impuros, dizia Padre Pio. Talvez você reze muito, mas raras vezes decreta. Há momentos em que a oração precisa tomar a forma de autoridade. Hoje, você tem 3 chaves nas mãos. Hoje, minha casa pertence ao nome de Maria. Maria, caminha comigo por cada canto desta casa. Em nome de Maria, nenhum espírito estranho tem poder neste lugar. Como transformar essas frases num ato devocional eficaz no próprio dia 12? Ao despertar, antes de olhar o celular, feche os olhos, imponha a mão sobre o peito e declare com fé: hoje, minha casa pertence ao nome de Maria. Em seguida, com água benta, ou ao menos um crucifixo ou rosário nas mãos, percorra os cômodos. Toque as paredes, as portas, as camas e diga com clareza: Maria, caminha comigo por cada canto desta casa. Por fim, no centro do lar ou junto à porta principal, proclame com firmeza: em nome de Maria, nenhum espírito estranho tem poder neste lugar. Repita 3 vezes. Feito com fé, isso estabelece guarda de anjos no lar, entroniza Maria como rainha e faz o inimigo recuar. Erros que bloqueiam a graça. Rezar distraído. A distração é fissura por onde o inimigo entra. Rezar com rancor e orgulho. A oração sobe quando passa pela humildade. Quem não perdoa, bloqueia graças. Tratar o nome de Maria como amuleto. Maria é mãe. Responde a filhos sinceros, consola, mas corrige e conduz à conversão. Para aplicar de verdade, é preciso ir além dos lábios. A batalha vence-se no coração. Padre Pio insistia: a maior oração de libertação é uma alma em estado de graça, confissão sincera, perdão oferecido, pecado evitado, decisão firme de seguir o Evangelho. Não é a força, é a verdade da fé que salva, dizia ele. Uma fé pequena, mas sincera, move montanhas. Uma oração entre lágrimas verdadeiras vale mais que 1000 palavras vazias. Se você enfrenta lutas espirituais, familiares ou financeiras, este ensino não chegou tarde. Veio no momento exato. Comece o 12 de setembro com as 3 frases. E, se possível, confesse-se. Ofereça um pequeno jejum, reze um terço com calma. Acenda uma vela diante de uma imagem de Nossa Senhora e declare com firmeza que sua casa, sua vida e sua família pertencem ao céu. Lares consagrados à Virgem tornam-se fortalezas invisíveis. Não é que não haja lutas, é que o mal perde domínio e espaço e Maria passa a agir diretamente, guiando, protegendo, intervindo. Não esqueça, a terceira frase sela, tranca, impede. Dita à noite antes de dormir com a mão sobre o coração, encerra o ciclo do dia sob proteção. Padre Pio dizia que, após pronunciá-la, experimentava paz no sono, mesmo sob antigas tormentas. Assuma, então: Maria, teu nome é escudo para a minha casa. Levante-se, pegue o rosário, tenha à mão água benta, vá à porta da sua casa, proclame a primeira frase. E não espere o momento perfeito. Se deseja ver mudanças, proponha-se a um pequeno desafio. Por 3 dias, iniciando no 12 de setembro, ao despertar, diga a primeira frase. Caminhe pela casa aspergindo água benta e repetindo a segunda. E, por fim, proclame 3 vezes a terceira frase junto à porta principal. Reserve ainda 5 minutos diários para meditar, em silêncio, o nome de Maria. Respire, repita suavemente: Maria, 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 até a paz pousar. Onde Maria entra, o caos se ordena, a treva se dissipa
e a esperança renasce. Faça tudo isso com sinceridade, não perfeição, mas entrega real. Agora, feche os olhos por um instante. Deixe cair o peso das preocupações. Mate as vozes da ansiedade. Este é o momento em que a alma escuta e o céu se inclina. O nome de Maria desce suave como bálsamo sobre você e sua casa. Você não está só. Onde está a mãe, está o amparo do Pai, o olhar do Filho e a ação silenciosa do Espírito que consola, cura, restaura. Reze interiormente. Senhor, neste dia sagrado, entrego-te tudo o que me pesa, cada luta invisível, cada dor sem nome, cada medo que ronda meu sono, cada fardo que ninguém vê. Entrego-te a minha casa, cada cômodo, cada parede, cada silêncio, cada grito. Que o teu Espírito habite onde antes houve tormento, que o teu nome reine onde houve confusão. Pelo poder do santo nome de Maria, cura o que está ferido, visita o que está enfermo, protege o que está ameaçado, sela o que está exposto. Guarda minha família, liberta meus filhos, que o inimigo não encontre espaço e que o teu céu desça agora sobre o meu lar. Maria, Mãe doce e poderosa, ensina-me a confiar como tu confiaste, a entregar sem medo, a amar sem medida, a servir sem murmurar. Se há orgulho, derruba-o. Se há egoísmo, quebra-o. Se há rancor, purifica-o. Que neste dia o teu nome se escreva nas paredes do meu lar, no silêncio das minhas dores, na memória dos que amo e em cada lugar onde falta a paz. Hoje, Mãe, eu te digo com todo o meu ser, a minha casa te pertence, a minha história te pertence, a minha luta é tua, a minha esperança também. Maria, cobre-me com o teu manto, guarda-me sob o teu olhar, toma-me pelas mãos e leva-me sempre a Jesus. Amém. Permaneça um momento em silêncio. Deixe essa graça descer. Que a paz que começa a tocar seu coração não seja passageira, mas permaneça e transborde. Tudo o que foi declarado hoje se cumpra. Você está protegido, selado, e a sua casa já não é a mesma.